É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E eu gostaria de começar o nosso programa fazendo um comentário em relação ao que estava acontecendo aí na última semana, onde o futebol brasileiro experimentou mais uma vez uma questão relacionada ao racismo naquele jogo do Grêmio, onde o jogador Aranha do Santos foi humilhado, foi ofendido, porque o chamaram de negro. E aí eu me pergunto, se nós estamos vivendo uma sociedade democrática de direito, onde o objetivo do cidadão é viver em sociedade, por que algumas pessoas têm a falta de respeito, a falta de dignidade humana de ficar ofendendo a outra? Então a gente não pode deixar isso passar despercebido, e é realmente lamentável, uma vergonha, até porque o Rio Grande do Sul é conhecido por uma nação, um estado politicamente correto, um estado bastante crítico em relação às questões sociais, e esse tipo de gente, esse é um coitado, é um infeliz que faz um comentário desse depreciativo contra um jogador de futebol, independente do time que joga, independente da sua posição, cor, raça, credo, é realmente lamentável. Quero agradecer também os nossos ouvintes, os nossos patrocinadores, todas as pessoas que participam no programa Versátil. Eu tenho hoje a satisfação de ter no nosso programa a presença do professor Wellington de Souza, que é um professor de Aikido. O Aikido é uma arte marcial bastante conhecida no mundo, e nós temos aqui em Santa Catarina, especificamente aqui na região do Vale do Itajaí, o professor Wellington, que é faixa preta 4º Dan da Federação Paulista de Aikido. Professor, é uma honra tê-lo no nosso programa. Honra é minha, primeiramente boa noite. Professor, me diga uma coisa, quando que a luta passou, a arte marcial, tu me corrija porque eu tenho a facilidade de considerar tudo quanto é tipo de arte marcial uma luta, porque nós não temos o conhecimento prévio da relação da arte marcial, então às vezes a gente mistura, quando fala luta imagina tudo, mas assim, como que foi, como é que você entrou nas artes marciais? Bom, já tenho contato com as artes marciais desde jovem, né? Iniciei nas artes marciais aos 9 anos, meu pai é professor de judô, toda a minha família são de praticantes de judô, meus tios, irmãos, né? E eu tive contato com várias artes marciais, desde os 9 anos até chegar no Aikido, entre 17 e 18 anos de idade. E a partir daí, não parou mais? Não parei mais. E o Aikido é uma arte marcial que difere das outras, porque não participa de competições oficiais, participa apenas de amostra, de apresentação. Por que isso? Bom, segundo a filosofia do Aikido, o objetivo é criar uma grande família. Se há uma competição, por alguns milésimos de segundo você terá ódio daquela pessoa que você está competindo, pode ser teu irmão, você vai querer vencer dele. E o objetivo do Aikido é você vencer os inimigos internos, medo, insegurança, ódio, receio, inveja e principalmente o ego. Como é que se vence o ego numa sociedade egocêntrica? Com muito trabalho, muita dedicação e com a mente sempre aberta a novas possibilidades, principalmente com humildade. Esta é uma questão bastante interessante que chama a atenção, porque você é professor de Aikido na cidade de Blumenau, que é uma cidade completamente de origem germânica, mas que há muito tempo está miscigenada. A loira Blumenau hoje a gente procura, mas não acha mais. E como que o blumenauense encara o Aikido quando você chega e diz para ele, escuta, você vai aprender uma arte marcial que não tem objetivo de luta? Como é que ele vê isso? Isso é muito complicado, muito difícil. Bom, é isso que atrai poucos praticantes para Aikido. Geralmente o perfil do praticante do Aikido é aquela pessoa com mais de 30 anos, já um profissional liberal, né, que já tem mais um contato com seu ser mesmo, introspecção. Porque o Aikido é uma arte que vai trazer introspecção para a pessoa. Então você vai praticar o Aikido com o intuito, sim, de uma defesa pessoal, caso necessite, mas com um aprimoramento psicológico e espiritual. As pessoas que estão buscando algo a mais na sua vida, buscando um outro caminho, elas se encontrarão dentro do Aikido. É isso que a gente vai falar no segundo bloco do nosso programa. Como se encontrar numa arte marcial. A gente volta na sequência.
Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar, fone 3018-2348. É isso aí, então, de volta o programa Versátil, e eu gostaria de agradecer aí os meus patrocinadores, os anunciantes, as pessoas que estão nos comentando no Facebook, na fanpage, estão participando do programa Versátil aí todas as semanas. Lembrando a todos que nós estamos participando, estamos tendo nesse momento a presença do professor Wellington de Souza, que é professor de Aikido, uma arte marcial que não visa competição. Fiquei sabendo disso hoje, aprendi isso hoje. Nosso programa é versátil justamente por causa disso. Cada um que vem aqui contribui para o enriquecimento cultural e social do Vale do Itajaí e da cidade de Gaspar. Professor, eu gostaria de saber o seguinte: esta arte, que é uma arte de introspecção, que é uma arte de reconhecimento interno, como associar o reconhecimento interno ao movimento marcial? O Aikido, ele foi considerado por muitos, no início dos anos 20, início dos anos 30, como a mais letal e eficiente técnica de autodefesa do Japão. E atualmente ainda é considerado uma das mais letais e eficientes. Ele é praticado e treinado pelas forças de elite da SWAT, as forças de elite do Japão, a polícia de Tóquio pratica o Aikido, cursos de defesa pessoal para seguranças, há o Aikido dentro desses cursos, né? E a marcialidade, ela pode ser vista da forma como a pessoa, por não ter competição, as pessoas elas se restringem ao Aikido. Elas pensam, o Aikido não vai funcionar como defesa pessoal. Mas muito pelo contrário, não há competição, então não tem como abolir técnicas. Se prioriza técnicas contundentes, técnicas que você vai quebrar o braço, quebrar o pescoço. Suave. Então, se houvesse competições no Aikido, seria igual como o filme Highlander, só pode haver um. Então, seriam técnicas para matar mesmo, né? Então, nós teríamos essa técnica de uma forma segura dentro do dojo, dentro do tatame, né? E a pessoa, o dia que ela precisar usar essa técnica para se autodefender, ela terá condições de utilizá-la. Mas eu quero lembrar uma coisa, professor. O Aikido hoje, ele tem adeptos no mundo todo, inclusive famosos. Eu não gosto de usar essa expressão famosos, porque para mim famoso é aquele cara que acorda de manhã, trabalha e produziu qualidade de vida. É aquela pessoa que ajuda o outro quando encontra na rua, aquela pessoa que está preocupada com o outro. Isso para mim que deveria ser os famosos, porque essa gente que ganha dinheiro à custa de imagem, à custa de vender o corpo, de produzir e falar besteira como a gente encontra por aí. Mas nós temos um ator bastante conhecido, Steven Seagal, que tem no Aikido parte da sua vida. E eu soube que você já participou com grupos de pessoas que trabalham com ele, que já trabalharam com ele. Como é que foi isso? Sim, bom, o Steven Seagal ele foi o maior divulgador de Aikido nos anos 90. Inclusive, no início dos anos 90, eu comecei a praticar Aikido incentivado por ele, pelos filmes dele. E, consequentemente, eu tive a sorte de adentrar um dojo, uma escola tradicional de Aikido, do grupo dele. E tive aula com os melhores alunos dele, que inclusive participaram dos filmes dele, e aula com o mestre dele. Quer dizer, então, você é realmente um grande adepto do Aikido, e inclusive, como que é essa sensação de você estar falando, estar tendo aula com o mestre que ensinou o seu ídolo, que você gosta, que você curtia no filme quando era mais jovem? Como que é essa sensação, cara? É uma emoção muito grande, né? Isso, eu treinei com ele no ano de 2000. Eu ainda era jovem no Aikido, né? Tinha apenas 5, 6 anos de Aikido na época. Meu Deus do céu, tem mais de 20 anos de Aikido? Sim.
E treinar com, inclusive esse mestre, ele já era de idade, ele foi ministro da defesa do Japão, né? E ele mora numa região do Japão onde não há internet, não há energia elétrica, ele mora numa região bem rural do Japão. Quer dizer, é a humildade, é a introspecção total para poder explanar uma arte marcial que tem o poder de controlar as emoções, de organizar o próprio pensamento e de se autodefender dessa sociedade violenta, que é o que nós vamos estar falando no terceiro bloco do nosso programa, sobre aquele cidadão que quer participar de arte marcial porque quer brigar na rua. Nós vamos estar falando sobre isso na sequência do nosso programa. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. Eu gostaria de lembrar a todos que o nosso programa aí, cada vez que o nosso programa é transmitido, na segunda-feira à noite, na terça-feira pela manhã, ele está à disposição no YouTube, para que você que não assistiu possa estar assistindo. E o nosso programa tem aí hoje uma presença ilustre do professor Wellington de Souza, que é professor de Aikido, uma das artes marciais mais divulgadas no mundo na atualidade e que não tem o objetivo de participar de campeonatos, participar de processos seletivos onde você vai criar uma animosidade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, professor. Porque nós que somos educadores, nós temos uma visão muito clara de como acontece uma briga, como acontece uma tragédia. E a gente vê o campo de futebol, a gente vê qualquer tipo de competição, as pessoas na rua, esses adolescentes que vêm para a cidade e que não têm noção de viver em sociedade, que querem participar de uma prática de arte marcial e eles querem justamente para poder se mostrar mais forte e brigar. Como que lida um professor quando pega uma criança, quando chega um jovem, porque a gente percebe que também tem isso, ou um cidadão já de meia idade, um guri de 20 anos de idade, porque alguns de 20 anos de idade são umas crianças, que querem participar da arte marcial, e tu olhando para a cara do infeliz, tu já sabe que ele está querendo fazer aquilo para poder brigar na rua. Como é que você lida com isso? Bom, a gente pode dizer que muitos jovens que procuram artes marciais, eles já têm uma visão deturpada do que é uma arte marcial, né? Justamente. Vale salientar que a arte marcial em si, a arte marcial tradicional, no caso do Aikido, né, que é uma arte marcial tradicional japonesa, onde você vai trabalhar todos os aspectos da cultura japonesa, ao adentrar no dojo, dojo é o local de treinamento, naquele dia em diante ele vai ter um contato diferenciado, ele vai ter o contato com a cultura japonesa. Nas primeiras aulas, ali ele já vai decidir se é aquilo que ele vai querer ou não. Se ele adentrar o dojo e continuar, ele vai perder esse espírito agressivo, vai ser inibido dentro dele esse espírito agressivo. Porque no primeiro dia de aula já vai aprender humildade, a varrer o tatame, a cumprimentar os mais velhos, os alunos mais velhos, a fazer reverência para os alunos mais velhos, fazer reverência para adentrar o dojo. Tudo isso é aspecto da cultura japonesa. A respeitar, sim, o professor que está ali dando aula para ele, né? Ouvir, as técnicas mais contundentes ele vai levar anos para aprender. E é interessante porque você é de origem alemã? É de origem polonesa, italiana e alemã, né? E de repente, um de origem italiana e de origem alemã, tão apaixonado pela Ásia, pela arte japonesa, pela arte milenar, a arte que produz a reflexão. E isso modificou você enquanto homem, Wellington? Como é que era o Wellington antes da arte marcial, mesmo com a família que participa há bastante tempo?
Mas você se sente um homem melhor a partir do Aikido? Bom, já pratico artes marciais há 30 anos, né? Dentro da minha adolescência, tive aqueles conflitos de adolescente, normal, né? Mas a partir do momento que eu conheci o Aikido, eu digo que minha vida ela se renovou. O Aikido ele me trouxe um caráter, me aprimorou o meu caráter, né? Porque eu acho que a pessoa já nasce com caráter, né? Então o Aikido ele aprimorou o caráter que eu tinha. Ele moldou esse meu caráter. Me tornou uma pessoa, um cidadão muito melhor, muito mais justo e honesto, receptivo para novas ideias, novas ideologias, né? Tendo o Aikido como base, a gente pode dizer que o Aikido em 78 ele foi apresentado na ONU, teve uma demonstração na ONU como um dos meios para se atingir a paz mundial, dentro desse espírito que o Aikido engloba, não competitividade, não agressividade. Em 1978? 1978. E de 1978 até hoje, a ONU não fez nada, né? Porque revolta, porque o que nós estamos experimentando no mundo aí, essa semana passada ainda aconteceu aquele vídeo do norte-americano, o jornalista que foi morto, né? Quer dizer, mataram um jornalista agora. Daqui a pouco vai acontecer o quê? E a ONU participa de tudo, fica olhando, mas é porque não tem interesse mais econômico por lá, né? Sim. No terceiro bloco, no próximo bloco do nosso programa, nós vamos mostrar aqui alguns equipamentos que o professor Wellington trouxe, que faz parte desta arte marcial chamada Aikido. Nós voltamos na sequência. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Conexão Baterias e Som Automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas. Roupas para festas. Ternos. Trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, de volta o nosso programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E eu gostaria de dizer que eu estou meio preocupado, viu, Wellington? E eu quero morrer teu amigo. Porque eu estou vendo aqui 3 tipos de instrumento utilizado para as práticas do Aikido. E também tem aí o certificado que eu gostaria que você mostrasse para nós. E a sua carteira de professor, que é uma carteira, basicamente um passaporte internacional, para que você possa lutar, como é que você possa praticar arte, como é que funciona isso? Bom, todos os registros do Aikido vêm do Japão, principalmente de faixa preta, né? Esse aqui é o certificado de quarto Dan do Aikido, vem do Japão. Para você que entende japonês, está escrito aqui que ele é professor do quarto Dan. Aqui diz basicamente assim, a pessoa que está escrita à direita desse certificado é portador de faixa preta quarto Dan de Aikido. Isso em japonês, porque tu fala japonês também, né? Como que seria isso, escrito isso aí? O Wellington é um professor de Aikido no Brasil. Em japonês isso fica como? Wellington-san Aikido Sensei desu, em Burajiro. Simplesinho para quem quiser entender, ele falou isso, né? Wellington, por favor, me mostre os seus documentos relacionados a toda a prática do Aikido na história. Essa é a identificação de um faixa preta de Aikido. Ele só existe como praticante, como faixa preta de Aikido, tendo um passaporte internacional como este aqui, né? Aqui estão todos os dados dele. O dojo onde ele treina, a federação a que ele pertence, ao mestre a quem ele é ligado, né? Suas graduações, né? Então, o Aikido ele funciona de uma forma como clãs. Você segue um mestre, esse mestre tem um estilo, cada mestre vai ter um estilo diferente, né? Cada mestre pode ter a sua federação dentro do Aikido. Mas apenas algumas federações são reconhecidas internacionalmente. E são muitos praticantes do Aikido no Brasil hoje? Aproximadamente 25 mil praticantes de Aikido. E espalhados em várias federações? São 4 principais federações, né?
A minha federação, a FEPAI, ela é a única reconhecida pela Federação Internacional para eventos internacionais no mundo. Então a FEPAI é que representa o Brasil no mundo. E você, em Santa Catarina, é? Eu sou representante da FEPAI em Santa Catarina. O representante da FEPAI em Santa Catarina. Sou responsável técnico pelo Aikido aqui em Santa Catarina. Então você é mestre de alguém? Sim. E você tem um faixas mestre? pretas formados e eu tenho o meu mestre, que é Sétimo Dan, e ele tem o mestre dele no Japão também. Quer dizer, então é uma questão realmente, funciona como um clã. Uma responsabilidade social de cada um, porque a partir do momento que você tem uma carteira desta aqui, você já passou por várias etapas e dessas etapas você usou isso aqui também. E o que é isso aqui? Nós utilizamos para treinamento o Boken, que é uma espada de madeira. O Aikido ele surgiu da arte dos samurais. Todos os movimentos do Aikido baseiam-se no movimento da espada, do Kenjutsu, da esgrima japonesa. Então, você está fazendo um movimento de torção com o braço, é como se você estivesse cortando com a espada. Então, nós utilizamos nos treinos o Boken, a espada de madeira. Certo? Ela é uma cópia exata da Katana. Katana, a espada tradicional do samurai. Que nós utilizamos apenas para apresentações, né? Porque, é claro, tem os riscos de machucar, se cortar, então... E nós tem um fio? Essa tem fio. Essa tem fio. Essa tem fio. Meu Deus do céu. Pensa que nós estamos num campo de guerra aqui. Essa outra aqui é para ornamentação, é uma shirazaya. Ela disfarça como se fosse uma boken, mas na verdade ela é uma katana também. É uma espada. Então ela é para disfarçar como se fosse uma boken, uma espada de madeira. Mas por dentro isso é para enganar bobo? Sim. No meio de uma situação meio que de risco, o cara tá achando ali, não, porque aquele ali tá com um pedaço de madeira, e daí tu puxa e aí a coisa vira. Sim, a ideia de alguns samurais era essa, né? Você disfarçar o movimento, como se você estivesse portando uma espada de madeira, mas na verdade era uma katana, uma espada. E os treinos com esses instrumentos? Os treinos, eles se dão diariamente, né, nas aulas. Estipulamos alguns horários para que os alunos possam praticar com as espadas também. Ah, sim. Então existe uma sequência de horários, existe uma lógica. Sim. Não pode chegar, eu quero fazer Aikido e quero começar a trabalhar com a espada. Não, tem uma graduação mínima. Então, há um sistema de graduações, de faixas. Então, ele tem que passar pelo primeiro exame, atingir uma determinada graduação para começar a treinar com a espada de madeira. No próximo bloco do nosso programa, nós vamos estar falando sobre os custos de uma arte como esta, porque tem que ter investimento. Tudo que é de qualidade tem hoje um investimento e a gente vai falar um pouquinho o que eu precisaria. É óbvio que eu jamais faria luta, porque arte marcial, porque eu não gosto, eu sou meio desastrado. Para pegar uma espada dessa aqui, eu cortar os dedos, tudo. Então, a gente vai falar sobre isso também no nosso programa. Nós voltamos na sequência. Conexão Baterias e Som Automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E eu tenho a satisfação de estar conosco no programa hoje o professor Wellington, que é professor de Aikido 4º Dan da Federação Paulista de Aikido, juntamente com a sua esposa, que está participando aqui nos estúdios também. E o Wellington estava um pouquinho nervoso, mas como que um cidadão que fica nervoso, com 3 armas em cima da mesa, 4º Dan, um camarada que os movimentos podem matar, como é que esse cara está nervoso? Brincadeira, viu, professor? Seguinte, eu falei no começo ali, no final do nosso último bloco, para alguém fazer hoje Aikido, qual seria
o custo inicial? Porque tu precisa ter uma roupa, tu precisa ter um material, como que é isso? Bom, eu diria que os custos, eles são baratos se você for ver bem o lado da saúde e do bem-estar, não é? Porque o Aikido ele vai trazer uma longevidade para a pessoa. Raramente um praticante do Aikido morre antes dos 80 anos, né? Opa, vamos fazer, né, Diego? E, bom, utiliza-se um dogi, um kimono tradicional. Na verdade, o termo usar kimono é errado, né? Utiliza-se gi, dogi ou keikugi, uniforme de treino. Um kimono tradicional, o hakama, uma calça preta, que é utilizada apenas pelos graduados, pelas faixas pretas. É aquilo que você viu na foto da chamada do programa. Mas para iniciantes é só o gi. Ele custa mais ou menos na faixa entre 130 a 260 reais para iniciar. E esse material aqui não precisa por enquanto? Não precisa por enquanto. O boken, espada de madeira, aí tem outro material também, o jo, um bastão, entre outros materiais, isso a pessoa vai adquirir no decorrer do treinamento, após um ano e meio de prática. E aonde que a gente pratica o Aikido aqui na região com você? Bom, comigo nós temos 2 locais aqui na região de Blumenau. Temos na Casa das Oficinas, que é um centro cultural, e temos a Academia Schutz, também fica em Blumenau. Essas são 2 entidades privadas? Sim. Até porque o Estado não financia esse tipo de atividade cultural por não conta... é competitivo, né? Não é esportivo, então não há interesse dos órgãos públicos em financiarem. Ah, pois é. Bom, seguinte, professor. No nosso programa a gente tem sempre um bate-papo em relação a uma série de coisinhas que vai acontecendo durante a entrevista e agora você está participando aí do nosso bate-volta e a gente começa com a primeira questão para você. A arte marcial. Arte marcial, cultura. A música. Música, essencial. O tatame. Tatame, local sagrado. O Japão. Japão, refúgio espiritual. A primeira decepção. Primeira decepção. Sabia que Papai Noel não existe? Decepcionou? Decepcionou. Um sonho. Ser pai. Um erro. Continuar errando todos os dias. Um livro. Um livro, Sun Tzu, A Arte da Guerra. Uma expectativa. Viver num país melhor. É isso aí. Cada dia que passa me surpreendo com as respostas nesse último bloco do nosso programa e eu deixo aqui a palavra final para o professor Wellington para fazer o seu agradecimento e convidar aí o pessoal para participar. Fica à vontade, Wellington. Bom, queria agradecer a oportunidade do professor Henning. Quem quiser conhecer melhor Aikido pode acessar o site www.aikidoblumenau.com.br. Lá você encontrará vídeos, detalhes sobre Aikido e tudo mais. É isso aí, nós vamos ficando por aqui no nosso programa. Lembrando que eu conversei com o professor Wellington e se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da arte, eu farei isso em breve. Quero conhecer essa arte marcial. O Diego também já falou para mim que vai, porque quando falou que vai para viver até 80 anos, rapaz, nesse mundo maravilhoso, apesar de algumas coisas erradas, né, Wellington? Mas nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a todos, um abraço e até o próximo programa.